Está precisando abrir o inventário? Tem dúvidas sobre esse procedimento? Tem receio de quanto vai custar todo esse processo? Então fica até o fim do vídeo que eu vou explicar tudo sobre o assunto e mostrar para vocês que esse procedimento é mais simples do que se imagina. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é João Paulo Trevisan, sou advogado e hoje o assunto do vídeo é inventário, custo de inventário. Primeiramente, pessoal, vamos iniciar o vídeo falando sobre as modalidades de inventário que existem no nosso ordenamento jurídico. Nós temos o inventário judicial, que sempre foi a regra, sempre foi o inventário judicial através de um processo no fórum, e temos o inventário extrajudicial, que é o inventário feito em cartório tabelionato através de escritura pública de inventário. Para que seja possível fazer o inventário extrajudicial através de escritura, são necessários cumprir alguns requisitos. Ou seja, não pode ter herdeiros menores, não poderá haver testamento aberto pelo falecido, o autor da herança, e todos têm que concordar com a partilha. Com relação ao prazo, o prazo da abertura do inventário é de 60 dias. Esses 60 dias são contados a partir do falecimento do autor da herança, da pessoa que deu abertura ao inventário. E caso os herdeiros não deem abertura no inventário, seja judicial ou extrajudicial, dentro desse prazo, haverá uma multa sobre o imposto a ser pago, que é o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa, Morte e Doação, que é o imposto estadual e que eu vou explicar logo adiante. Mas essa multa ela é equivalente a 20%, pelo menos aqui no estado de Santa Catarina, que é onde eu atuo. Então, se os herdeiros pagariam, por exemplo, 10 mil reais de imposto, vão pagar, passando esse prazo de 60 dias, vão pagar 12 mil reais, ou seja, 20% do ITCMD devido. Outra característica, em ambas as situações, em ambos os casos, tanto no inventário judicial quanto no inventário extrajudicial, o advogado, a participação do advogado é fundamental. No caso do inventário judicial, o advogado tem que dar abertura no processo normal. E no inventário extrajudicial, a mesma coisa, o advogado tem que recolher toda a documentação e fazer a petição e encaminhar o cartório tabelionato. A possibilidade de fazer um inventário extrajudicial através de escritura pública em cartório tabelionato, ela é recente. Anteriormente, a Lei 11.443 de 2007 só era possível inventário judicial diretamente no fórum. Então, essa lei que é do ano de 2007 possibilitou que fosse feita a abertura do inventário extrajudicial para melhorar o procedimento e desafogar o Poder Judiciário da quantidade de processos. Os custos do inventário são divididos basicamente em 4 modalidades. Nós temos primeiramente o imposto, que é pago em razão do falecimento, que é devido pela transmissão dos bens do falecido para os herdeiros, que dependendo do estado ele pode ser chamado de ITCMD ou ITCD. Trata-se de um imposto estadual e cada estado tem uma alíquota diferenciada. Temos também os emolumentos, ou seja, as custas do cartório tabelionato que vai lavrar a escritura pública ao final do processo de inventário. Em Santa Catarina existe ainda o chamado Fundo de Reaparelhamento da Justiça. Em razão dele, ainda é pago o equivalente a 0,3% do valor dos bens a título de FRJ, é um valor que vai para esse fundo que é administrado pelo Tribunal de Justiça. Logicamente que ele tem um teto, ele é limitado a um teto. Hoje o teto dele em 2022 é de R$ 873. Por fim, temos os honorários do advogado, que atua no processo de inventário, seja ele judicial ou extrajudicial. E esse valor ele é definido de acordo com a tabela da OAB do seu respectivo estado da federação. Em Santa Catarina, a tabela da OAB ela prevê, no caso de um inventário sem litígio, o percentual de 5% a 10% do valor dos bens, tendo como base o valor mínimo de R$ 4 mil. Em se tratando de um inventário com litígio, inventário litigioso judicial, o valor varia de 5% a 20% do valor dos bens, tendo como valor mínimo R$ 6 mil como base. Para elucidar a vocês como que acontece na prática a aplicação desses valores e como são calculados esses custos, vamos criar um caso hipotético aqui como se a gente estivesse fazendo o inventário num total de bens de R$ 500 mil. Esse valor de R$ 500 mil a gente vai utilizar em razão de que a maioria dos inventários que são feitos é baseado nesse valor, no qual estão incluídos uma casa, normalmente um imóvel,
e um carro e uma moto, no máximo, ou talvez 2 carros. Levando-se em conta esse valor, temos que o FRJ vai ser fixado no teto máximo de R$ 873, tendo em vista que a quantia de R$ 500.000 já ultrapassa o limite. O mesmo acontece com relação aos emolumentos do cartório tabelionato, em razão de que o valor de 500 mil ultrapassou o limite de 166 mil e, em razão disso, os emolumentos, o valor da escritura será de R$ 1.939. Com relação aos honorários, vamos utilizar como parâmetro o percentual de 5% no caso de um inventário sem litígio, que é o valor mínimo da tabela de Santa Catarina. 5% desse valor equivale a R$ 25.000 de honorários advocatícios. Por fim, pessoal, vamos falar sobre o ITCMD, que é o Imposto Devido pela Transmissão dos Bens do Falecido aos herdeiros. Em Santa Catarina, a alíquota desse imposto é progressiva, ou seja, ela vai aumentando conforme o valor dos bens a serem inventariados. Quando os bens do inventário são de até R$ 20.000, se aplica a alíquota de 1%. De 20 a 50 mil reais, 3%. De 50 mil até 150 mil reais, a alíquota é de 5%. E o que ultrapassar 150 mil reais, aplica-se a alíquota de 7%. Em razão da complexidade que se tem para fazer o cálculo adequadamente, que depende da quantidade de herdeiros e da forma como o inventário é feito, o cálculo detalhado do ITCMD quando se tem um ou mais herdeiros será objeto de outro vídeo que eu vou fazer futuramente. Então, no nosso caso, em que estamos trabalhando com o valor de R$ 500.000, o valor do ITCMD calculado sobre esse montante é de R$ 30.000, R$ 30.600. Isso sem falar em multa. Se for aplicada a multa de 20%, teríamos mais o valor de R$ 6.120, quando o inventário é protocolado depois de 60 dias do óbito. Então, no nosso caso hipotético, esse inventário de R$ 500.000 custaria o valor de R$ 58.142, o que representa pouco mais de 10% do valor dos bens. Logicamente que depois que o inventário é finalizado, ainda tem a parte de registro. Ou seja, a escritura pública do inventário precisa ser levada a registro, nos registros de imóveis, para que os imóveis então sejam finalmente transferidos para os herdeiros. Então, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários alguma pergunta que eu responderei à medida do possível. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se inscrevam no canal, deixe o seu like para que o YouTube recomende esse vídeo para outras pessoas. E até o próximo vídeo!